Porque eles ficam ao celular, porque eles estão sempre faltando, porque eles chegam atrasados, porque você viu a roupa que ele veio, não acredito, aquela cueca vermelha aparecendo, porque eu já cansei de falar que não é para vir trabalhar de chinelo, não é para vir trabalhar com calça leg transparente, eu já não sei mais o que fazer. Eu já falei, eu já falei, eu já falei. Meu nome é Carmen e eu já ajudei milhares de empresários a ter uma equipe que faz a sua empresa crescer, mesmo quando você não está lá. É possível ter mais lucro e é possível ter tempo livre. Para isso, você precisa sair do operacional. E se você ainda não me acompanha, já curte esse vídeo, segue meu canal, porque todos os dias aqui tem conteúdo de qualidade para você que é dono de empresa e quer ter mais liberdade e mais lucro. Porque se você não está exercendo o seu papel, né? O papel, ó, de diretor, se você não está dirigindo a sua empresa, quem é que está dirigindo a empresa em seu lugar? Hum? Dono de empresa foi julgado, simplesmente uma pessoa chamou o outro, né? Caluniou o outro de falou, né? A respeito da opção sexual dele, ok? Mas ele ganhou R$ 50.000 na justiça. Por quê? Porque o empregado falou sobre a opção sexual dele? Ou porque o dono de empresa não fez nada? Hã? Entende? E o juiz escreveu na sentença que a empresa estava sendo condenada a pagar R$ 50.000 porque ela não se posicionou, ela não criou uma política, ela não criou uma regra, ela deixou de dirigir a empresa. Dono de empresa, detalhes como esse acontecem o tempo todo. Você precisa começar a dirigir a tua empresa. Se você não começar a dirigir a tua empresa, cada vez mais o empregado vai chegar no teu nariz e vai falar assim: porque eu não sou pago para fazer isso. Eu não vou fazer. Isso é acúmulo de função. Por quê? Porque você não documenta. Você deixa muitas vezes tudo, ó, no fio do bigode. E às vezes eu vejo o pessoal comentando lá no meu Instagram, nas minhas redes sociais. Não, Carmen, porque eu não vou aplicar uma advertência. Isso é coisa antiga. Oi? Oi? É coisa o quê? Você tem certeza que você sabe do que você está falando quando você diz que isso é coisa antiga? Gente, não existe nada mais atual. As advertências é dever do dono da empresa aplicar advertência. Simples assim. É seu dever e ponto. É seu dever. É a única forma que o juiz entende que sim, você está cuidando da tua empresa. Não tem jeito. Você precisa contratar gente boa para que você possa ter resultados. Você precisa colocar as regras e deixá-las todas documentadas. Carmen, mas é óbvio. Não, não é óbvio. O óbvio a gente fala lá na casa da gente. Na empresa, você documenta o óbvio. Entenda o seguinte: perante a Justiça do Trabalho, o seu empregado, ele é hipossuficiente. Carmen, o que é isso? Esse é o termo que é utilizado, né, na Justiça do Trabalho quando se refere ao trabalhador. Ele pode casar, ele pode ter filhos, ele pode comprar uma casa, ele pode comprar um carro, ele pode montar uma empresa, mas ele não pode assinar a sua própria rescisão de contrato sem que, sem que ele possa depois reclamar na justiça e dizer que ele não entendeu. Ele não pode sequer assinar que ele quer fazer um horário menor de almoço. Carmen, mas lá está escrito, lá na lei de 2017, de que eu posso negociar o horário de almoço. Uhum, experimenta. O tempo mínimo de almoço são 60 minutos e ponto. Carmen, mas eu vou negociar porque eu preciso que eles façam 30 minutos. Você tem ideia de quanto processo na justiça se perdeu de empresas que foram lá e reduziram o horário de almoço dos seus empregados?
Entenda, as leis trabalhistas, elas existem para que elas possam proteger os empregados. Carmen, mas quem precisa de proteção são os empresários. Muitas vezes, sim, são os empresários, mas algumas vezes, sim, são os empregados. Mas isso não vem ao caso, porque nós não escrevemos leis trabalhistas. Eu apenas ensino você, dono de empresa, como é que você faz para se prevenir de processos na justiça. É disso que se trata, é o seu comportamento, é a forma com a qual você faz as coisas que pode gerar processos ou pode te trazer documentos para que você possa se proteger na justiça. Mas muitas vezes o dono da empresa está todo orgulhoso lá no operacional, porque eu sou o melhor vendedor, porque quando eu saio da empresa tudo para, né? Basta eu sair de férias um dia, 2 dias, basta eu visitar um cliente, meu celular não para de tocar. Se eu não estou lá, nada funciona. E o dono da empresa acaba tendo muito orgulho sobre isso. Você deveria ter orgulho da sua empresa não precisar de você e tudo funcionar quando você não está lá. E para isso você precisa dirigir a tua empresa. Me conta, quais são as regras que hoje você tem implementada na sua empresa? Hum? Tem muito dono de empresa que ele acredita que ele tem que se submeter àquilo que o empregado quer, do jeito que ele quer, como ele quer, mas não é assim. Você precisa conhecer muito bem qual é o negócio da tua empresa. Quem é o teu cliente? Para quem tua empresa vende? Porque o teu empregado precisa estar alinhado. Se você quiser colocar uma regra sobre os uniformes, sim, você coloca. Se você quiser colocar uma regra, como é que as pessoas deverão vir vestidas, sim, você coloca. É óbvio que você não pode escolher o tecido tal, da marca tal, da cor tal, mas você pode dizer que na minha empresa as pessoas só podem trabalhar de sapato fechado, por exemplo, que na minha empresa não se pode usar salto, por exemplo, que na minha empresa não se pode usar unhas postiças, que podem até cair na massa, cair no suco do cliente, né? Pode até cair no produto, imagina só. Então a empresa é tua empresa, tuas regras, cabe a você dirigir a tua empresa. E sempre que você vai implementar uma regra, é a partir de agora. A partir de agora, as coisas serão assim. É claro que você pode colocar uma regra, por exemplo, do uso de celular. Carmen, mas como eu vou fazer isso? Muito simples. E quando é que você começa a blindar a tua empresa, dirigir a tua empresa? É lá na contratação, é lá na contratação. Mas muitas vezes o dono de empresa não tem nem sequer contrato, nem contrato de trabalho, gente. Como assim? Se a relação de trabalho é uma relação contratual e você não tem um contrato escrito, não tem um texto escrito, adivinha de que jeito que está seu contrato? No fio do bigode. Contrato no fio do bigode é muito frágil, porque ele pode entrar na justiça, ele pode falar o que ele quiser e como é que você vai fazer para se proteger e se defender. É importante que desde o contrato já seja blindado. Tem dono de empresa que não sabe onde está o contrato da empresa, tem dono de empresa que não lê o contrato de trabalho. Tem dono de empresa que assinou, porque o contador mandou assinar e nem sabe o que está escrito. Aí é ruim, né? Pois é, são 2 pontos. Um é ler o contrato de trabalho. 2 é ter o contrato muito perto de você. Eu me lembro, o Edgar, um dos nossos alunos do programa, ele tem empresa, né, de calçados, e o Edgar, ele recebeu uma visita da fiscalização, né, do trabalho. Primeira coisa que a pessoa falou: "Olha, eu quero ver o contrato de trabalho deste, deste, deste". Ele não tinha os contratos, estavam lá na contabilidade. Ele simplesmente falou: "Mas está na contabilidade, né". Daí ele falou: "Ah, tudo bem, você tem 15 minutos para entregar, caso contrário, eu autuo a sua empresa". Imagina,
sai correndo para pegar o contrato de trabalho e manda o motoboy buscar e aquela loucura. Contrato de trabalho tem que estar com você, dono de empresa, com você. Você tem que ler, você tem que saber o que você combinou com essa pessoa. E se você for contratar alguém, tem uma frase mágica que não pode faltar em nenhum contrato. Você quer saber? Você quer saber qual é a frase mágica que não pode faltar num contrato de trabalho e que ela blinda a tua empresa? Então eu vou te falar. Uma frase que não pode faltar em nenhum contrato de trabalho a partir de agora, e essa frase vai te proteger. Então, você vai pedir que, quando seu contador fizer o contrato de trabalho, logo depois do cargo que a pessoa foi contratada, venha a função. E além da função para a qual ela foi contratada, uma frase que não pode faltar: manter o ambiente de trabalho limpo e organizado. Uma das frases que irá blindar o teu contrato de trabalho, porque depois a pessoa simplesmente coloca o dedo no teu nariz e diz que não foi paga para fazer o que sim ela é paga para fazer. Eu vou te contar um caso de um cliente, e isso aconteceu antes dele se tornar meu aluno, né? Ele tem um pet muito grande, e lá no pet ele contratava muitas tosadoras. Vocês sabem o que faz uma tosadora? O que faz uma tosadora no pet? Hã? Recebe o cãozinho, corta o pelo do cãozinho cai no chão e ela varria o pelo do cãozinho e jogava no lixo. Aí levava o cãozinho de volta, trazia o próximo cãozinho, cortava o pelo do cãozinho, caía no chão, varria, jogava no lixo, próximo cãozinho. É muito parecido com uma cabeleireira, né? Uma cabeleireira também faz isso, não é não? Uma cabeleireira também corta o pelo, tal, não é? Inclusive, né, cabelo em espanhol é pelo, né, que escreve. E a cabeleireira também faz isso, ela corta o cabelo, cai no chão, varre, e a tosadora também. A tosadora entrou na justiça e disse que ela tinha acúmulo de função, porque ela tinha que cortar e varrer, e ela não era paga para cortar e varrer. E aí ela colocou a definição de tosador, o tosador é quem corta, e que ela tinha acúmulo de função. E ela ganhou na justiça R$ 25.000. Isso já faz bastante tempo, isso tem aproximadamente 10 anos. Ela ganhou 25.000. Hoje 25.000 é um dinheirinho bom, né? Dá aí para pagar um churrasquinho, não dá? Dá para ir para praia, né? 25.000 é um bom dinheiro. Imagina 10 anos atrás. Agora, você está sentado? Senta, porque escuta o que vem. O mesmo advogado começou a entrar na justiça com todas as ex-tosadoras desse pet e todas ganharam. Ele fazia Ctrl+C, Ctrl+V. Mesmo processo, só trocava o nome da tosadora e os documentos, todas ganharam. Está sentado? Até as atuais tosadoras, que eram muitas, também entraram na justiça e elas também ganharam. Resumindo, ele praticamente teve que vender a casa dele de tantos processos na justiça que ele tinha. E como é que isso poderia ter sido evitado se a frase mágica que eu acabei de te ensinar estivesse no contrato? Mas não tinha essa frase mágica. Lá estava escrito que a pessoa foi contratada para ser tosadora. Então, se ela seria tosadora, ela ia cortar o pelo. Em lugar nenhum estava escrito que ela precisava manter o ambiente de trabalho limpo e organizado. E vejam que eu não estou falando que ela ia sair fazendo faxina no ambiente de trabalho, nem estou falando que eu mandei a faxineira embora e ela ia estar fazendo as vezes da faxineira. Nem estou falando que ela iria limpar banheiro de alto fluxo, banheiro que passam mais de 20, 30, 40 pessoas por dia. Não estou dizendo isso, não.
Ela simplesmente cortava o pelo e varria. Era só isso, e ela ganhou. E se no contrato estivesse escrito a frase mágica, ela não ganharia. Ela não ganharia. O problema é que o dono da empresa não dirige sua empresa. O dono da empresa, ele quer que o contador faça tudo. Gente, contador faz contabilidade. Deixa o teu contador em paz. Deixa o teu contador em paz. Ele faz a contabilidade da empresa. É isso que ele faz. Quem dirige a empresa, quem é o responsável, cadê minha placa aqui de diretor? Quem é o responsável por dirigir a empresa, quem aqui é o responsável por, dirigir a sua empresa, é você. Você é o dono da empresa. É sua responsabilidade cuidar do contrato, cuidar de quem você traz para a sua empresa. Não é para colocar a descrição de todas as atividades que ela vai fazer, mas você pode deixar ali muito claro alguns grupos de atividades. Então, por exemplo, você contratou lá uma vendedora, uma operadora de loja vendedora. Você pode colocar que ela é responsável por fazer vendas diretas ao cliente, vendas online, ou seja, ela tem que responder Instagram, WhatsApp, tá, e que ela também mantém o estoque de produtos em ordem, por exemplo, se é que ela faz isso, e que ela mantém o ambiente de trabalho limpo e organizado. Carmen, mas isso não é descrever as atividades? Não. Não descreva as atividades, que já dá um tiro no seu pé. Esse é outro documento. No contrato de trabalho, você pode trazer umas 2 ou 3 linhas gerais do motivo pelo qual você está contratando essa pessoa. Isso te protege na justiça. Tenha clareza de quem você está contratando e fique atento ao período de experiência. Porque se vence um único dia, passou um dia, já é prazo indeterminado. São detalhes como esse que faz com que você tenha uma empresa blindada de processos na justiça ou não. É você quem tem que criar as regras. Não, Carmen, mas ele sabe que ele não pode ficar ao celular. Não é essa a questão. A questão não é bom senso. A questão é, dono de empresa, tem um documento de que ele não pode ficar ao celular? Isso é muito importante, isso é muito importante. Mas você precisa tomar consciência de que você é quem dirige a tua empresa e parar de ficar falando porque ele fica ao celular. Você colocou a regra do celular? Você comprou um armário para eles guardarem o celular? Você deixou claro que a partir de hoje eles não devem mais usar o celular? Você fez tudo isso? Não. Então, faz uma conta comigo básica. Imagina que ele fica 10 minutinhos por dia ao celular. Carmen, 10 minutos não faz falta. Será? Vamos supor que teu empregado fica 10 minutos por dia ao celular. Ao longo de uma semana, estamos falando aí de 60 minutos, certo? Ao longo de um mês, 4 horas e meia, 4 horas e meia ao celular ao longo de um ano, mais de 50 horas. Uma semana trabalhada tem 44. Essa pessoa que fica 10 minutinhos ao celular tem uma semana a mais de férias do que a outra pessoa que não usa o celular. Dono de empresa, acredite em mim, bons empregados adoram regras. Bons empregados, eles não veem a hora que você mude e comece a dirigir sua empresa. Bons empregados ficam assim, mas será que o dono não vê? Que esse cara chega e só fica enrolando ao celular? Será que o dono não vê que ele chega atrasado todo dia? Será que o dono não vê que ele falta e tá por aí zanzando, tá no bar, tá andando de moto, tá na academia? Será que o dono não vê? Os bons empregados estão esperando por você, para que você comece a criar as regras. E quando você começa a criar as regras, sabe o que acontece? Os empregados da conspiração zumbi, aqueles que já percebem que não vai sobrar espaço para eles, eles acabam pedindo a conta e saindo. Isso é mais rápido do que você imagina.
Os empregados que querem um espacinho para aprontar, para fazer pirraça, ixi, esses daí eles saem muito rápido da tua empresa. Eles não suportam. Você começa a colocar as regras, começa a dirigir, e quando você vai escrever as regras, escreva inclusive com eles, não tenha problema com isso. Pessoal, vamos documentar como vai funcionar celular? Olha, comprei esse armário aqui para vocês a partir de hoje. Todo mundo vai deixar o celular no armário. Ai, mas e se eu precisar falar com a minha filha? Se eu precisar falar com alguém, porque a minha mãe está doente? Porque ok, não se preocupem. Está aqui esse papel, onde você tem o número de telefone aqui da empresa, e eu estou anotando que qualquer problema você liga aqui na empresa, entende? E tá tudo bem. Mas onde eu vou deixar o celular? No armário. Mas e a chave? Você pode trazer uma chave para o seu celular. Ah, mas eu posso deixar o celular carregando? Não, é importante que você tenha o seu celular carregado, se você quiser estar com ele carregado. Ah, mas eu não posso ficar com ele no bolso para ver hora? Ver hora. Não, não pode ficar com ele no bolso para ver hora. Por isso que a política já é política de equipamentos eletrônicos, ok? E então você vai escrever que ele não pode guardar, né, ele não pode, manter. A Maricela escreveu, e aí eu fui tentar ler o que a Maricela escreveu, eu acabei me perdendo. Maricela é uma aluna tão querida, que implementou várias regras na empresa dela. É isso mesmo, né, Mari? Regras são regras. Então, aí, essa pessoa, ela vai querer dar um jeito de ficar com o celular. Então, você já escreve lá na política de celular que ela não pode portar e usar o celular. Senão, ele vai dizer que vai ficar com o fone de ouvido. Só que todo mundo sabe que o fone de ouvido fala mensagem recebida de fulano e lê a mensagem para a gente, né? Então, e você consegue até responder a mensagem pelo, fone de ouvido. A ideia não é essa. A ideia é que a pessoa possa trabalhar tranquilo. Quando você fez o contrato de trabalho, que nós falamos agora há pouco, não foi para que ela trabalhasse 44 horas semanais? Não foi para que ela ficasse ao celular. Tem coisa mais desagradável do que você chegar numa loja e a pessoa, em lugar de te dar atenção, ela está ali vendo o celular e nem percebe que você chegou? O outro dia, eu e Carlos, nós estávamos aguardando, né, numa lanchonete e simplesmente todo mundo ao celular. Todo mundo ao celular. Simples assim. Nós não tínhamos sido atendidos, as pessoas estavam todas de costas para nós, tinham 3 pessoas trabalhando, e as 3 pessoas no quiosque, cada uma com o seu celular. E eu fiquei lá filmando, eu adoro isso, né. Fiquei filmando, filmando, eu falei: "Ah, vai ter uma hora que eles vão perceber que nós estamos aqui, né". Não, não perceberam. Eu parei de filmar e fui fazer meu pedido, porque eles não perceberam. Dono de empresa, se você não tem regras, você já pensou quanto dinheiro você perde? Eu fui fazer meu pedido. Quantas outras pessoas não podem simplesmente terem ido embora? É, dono de empresa, você precisa dirigir sua empresa. Mas se você fica lá no operacional apagando incêndio, se você não está desenvolvendo liderança na tua empresa, se a cultura da tua empresa não é uma cultura baseada nos valores da tua empresa, né? Se você não tem como respeito sendo um dos principais valores, integridade, Carmen, mas isso serve para quê? Só para enfeitar a parede? Não, não. Os valores eles servem para que você alinhe com as regras, com as políticas, com o que cada um tem para fazer. Tudo bem, você tem tua tarefa, mas fazer tua tarefa com integridade é diferente. Você tem tua tarefa, mas fazer a tua tarefa com respeito é diferente. Entende? Você entrega muito mais que um produto ou um serviço. Você entrega muito mais. Você precisa estar presente com qual é a cultura que você está, neste momento, implementando na tua empresa.
Como assim, Carmen? Eu não faço nada. Pois é, essa é a cultura que você está implementando na tua empresa. De qualquer jeito, tá bom, entendeu? Se você não faz nada, é justamente essa a cultura que você está implementando. Tá deixando como é que tá, de qualquer jeito tá bom. E quando você implementa a cultura, as coisas mudam. As coisas mudam, porque as pessoas entendem quais são os valores que tem que estar por detrás de cada ação. Carmen, mas a maioria não está nem aí com isso. Ok, podem ir embora para casa. Não precisam ficar. Mas quem fica tem que estar ciente de qual é a cultura, de quais são os valores. Quando as pessoas elas estão no ambiente onde elas trabalham alinhado com aquilo que é o que ela acredita que são seus verdadeiros valores, o resultado é outro. O resultado é outro. É igual aquela célebre história, talvez você já conheça, de que tinha uma pessoa fazendo um muro e ele simplesmente colocava um tijolo em cima do outro, um tijolo em cima do outro, com muita pressa e de qualquer jeito. E perguntaram para ele: "O que que você está fazendo?" E ele disse: "Não está vendo? Estou aqui fazendo um muro, né? Estou assentando tijolo." E depois, um pouco mais para frente, nessa mesma construção, tinha uma pessoa que colocava os tijolos e media para ver se tinha ficado tudo correto, né, para ver se os tijolos estavam assentados de forma alinhada. Então, ele via, né, certinho o nível para ver se estava tudo ok, e fazia isso com muito capricho. E perguntaram para ele: "O que você está fazendo?" "Eu estou fazendo uma parede, e essa parede será muito importante aqui nessa construção. Por isso que ela precisa estar muito alinhada." Ok. E um pouquinho mais para frente dessa mesma construção, tinha uma pessoa que assentava tijolos com muita rapidez, com muita velocidade, com muita alegria, com muita perfeição, e todos os tijolos estavam alinhados. E perguntamos para ele: "O que é que você está fazendo?" E ele respondeu: "Eu estou construindo uma catedral. E um dia os meus filhos irão falar: o meu pai construiu essa catedral." Entende? Dono de empresa, o seu empregado, você já contou para ele a história da sua empresa? Já contou para ele que ele não está assentando tijolo, que ele está construindo uma catedral? Qual é o objetivo da tua empresa? Onde é que tua empresa quer chegar? Dono de empresa, faça essa reunião. Faça essa reunião com a sua equipe, você vai perceber a diferença do resultado. Conte para a tua equipe por que que você começou a tua empresa. Conte para a tua equipe a história dos perrengues que você passou. Não é ficar contando histórias, é uma reunião de 15 minutos. Mas conte para a tua equipe, não é uma reunião para dar bronca, é uma reunião onde você vai contar para a tua equipe por que que você escolheu abrir essa empresa. E quando você termina de contar, você olha nos olhos dele e fala: "E eu escolhi você, 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 você para me ajudar a realizar essa missão. O que é que a minha missão tem a ver com vocês?" Você acha que você vende sorvete? Você não vende sorvete. Você acha que você vende material de construção? Você não vende material de construção. Você acha que você tem uma escola? Você não tem uma escola. Você acha que você tem uma loja? Você não tem uma loja. Você está ali realizando sonhos. Você está ali fazendo mudanças na vida das pessoas que passam pela tua empresa. Seja uma padaria, seja um mercado, seja um restaurante, seja uma pizzaria, você está ali transformando realidades. O teu papel é importante, compartilhe com a tua equipe. E então, pergunte a eles: "E o que é que a minha missão tem a ver com a sua missão?" Neste momento, eles vão te responder. Neste momento, eles vão entender que eles não estão colocando tijolos, que eles estão construindo uma grande catedral. Dono de empresa,
Se você não parar para dirigir a tua empresa, continuar apagando incêndio, continuar trocando o almoço para pagar o jantar, quem é que vai dirigir? Sabe quem acaba dirigindo? Os boatos, os empregados, cada um leva para um lado. Vem o ministro do Trabalho e fala que o dono de empresa só explora o trabalhador. Ministro do Trabalho fala: os empregados ganham pouco, mas é porque o empresário é muito ambicioso, né? Aí vem o nosso presidente e fala: as pessoas passam fome e no mercado tem tanta comida. Por que que o mercado não compartilha a comida com as pessoas? Aham. Vem essa semana, né, o presidente lá, o responsável, o representante, sei lá o quê, do MST, lá na Itália, ele falou: "Malditos sejam os donos de propriedade, não deveriam existir muros, malditos sejam os muros". Aham. Se você não dirige a sua empresa, tudo isso passa a ser verdade na cabeça do teu empregado. Ele não tem ideia da responsabilidade que é dirigir uma empresa. Imagina, malditos seja os donos de propriedade, malditos sejam os muros. Isso foi falado esta semana lá no Vaticano. Imagina, imagina o que querem que as pessoas acreditem. Se você tem uma empresa, se você tem uma propriedade, maldito seja. E quando você não está à frente da tua empresa, quando você não está dirigindo a tua empresa, tudo isso passa a reinar na tua empresa. Tudo isso passa a reinar na tua empresa, tudo isso passa a ser verdade na tua empresa, e daqui a pouco eles já estão colocando o dedo no teu nariz e falando que não são pagos para fazer isso, que isso não vai ficar assim, e tudo acontece porque você não tem direção. Você não faz as regras, você não escreve as regras, você tem medo de dar ordem para o teu empregado. E se ele achar ruim? E se ele for embora? Ruim com ele, pior sem ele. Já cansei de ouvir isso. Você merece muito mais do que o que você tem recebido, mas para isso você precisa contratar gente boa, colocar as regras, deixar claro o que precisa ser feito, sair desse operacional para passar a dirigir sua empresa. Meu nome é Carmen e eu já ajudei milhares de empresários a ter uma equipe que faz a sua empresa crescer, mesmo quando você não está lá. É possível ter mais lucro e é possível ter tempo livre. Para isso, você precisa sair do operacional. E se você ainda não me acompanha, já curte esse vídeo, segue meu canal, porque todos os dias aqui tem conteúdo de qualidade para você que é dono de empresa e quer ter mais liberdade e mais lucro.